A graça e a paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ruth. A gente vai ler a partir do verso 1 do capítulo 1. Nessa noite nós vamos passear um pouquinho pela história do povo de Israel, tá certo? Então você já se prepare para abrir alguns textos quando eu mandar, tá bom? Isso vai ajudar também na dinâmica para tirar um pouquinho do sono. Eu sei que a quarta-feira é um dia onde estamos cansados. E a gente manusear a escritura vai nos ajudar também nisso, tá bom? A gente ficar acordado. Todo mundo abriu Ruth, capítulo 1? Então vamos ler. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós queremos colocar, Senhor, diante de Ti, a nossa mente, o nosso coração. Ó Deus, que nós estejamos, Senhor, totalmente abertos ao que Teu Espírito Santo quer nos ensinar nessa noite. Tira de nós toda distração, todo peso, toda a sensação de que esquecemos alguma coisa lá fora, mas, Senhor, que a nossa mente esteja cativa, Senhor, a Ti. Fala conosco nessa noite, continua falando conosco nessa noite, Senhor. Que possamos, Senhor, aplicar as Tuas verdades na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nessa noite, nós vamos pensar sobre a importância de considerar a vontade de Deus em nossas decisões. Nós vamos pensar nisso com base na história de Ruth. Então, para iniciar, a história, a gente vai pensar um pouco com relação ao seu contexto histórico. Então, não se sabe ao certo quem escreveu o livro de Ruth, e por causa disso é difícil determinar em que data ele foi escrito. Mas algumas informações que a gente encontra no próprio texto nos dão ideia do período em que ele se situou. Aí no verso 1 que a gente leu, fala que Elimeleque e a sua família, eles viveram durante a época dos juízes. Mas lá na frente, no capítulo 4, a partir do verso 21, é um pouco antes, mas a partir do verso 21, vai mostrar a genealogia do rei Davi. O verso 21 do capítulo 4 diz assim: Salmon gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Então, com isso, a gente observa que mostra aqui a genealogia do rei Davi. Então, provavelmente, o livro foi escrito após o reinado de Davi ou Salomão, e também alguns dizem que provavelmente após o exílio babilônico. Então, a história se situa na época dos juízes, mas foi escrita algum tempo depois. E essa história, ela é bastante conhecida nossa, É muito conhecida nossa. Teve até uma pessoa lá em casa que ela disse: mãe, eu já conheço a história de Ruth. E a igreja também já conhece. Eu disse: é verdade, nós conhecemos. Mas o que nós podemos aprender com essa história? Que lições o Senhor deseja nos ensinar através dela? É importante a gente sempre pensar nisso quando a gente lê algo na Escritura. E Ruth, ela ficou conhecida principalmente pelo seu exemplo de lealdade, de fé, de força e de determinação. E sempre que a sua história é contada, essas características suas são lembradas. E quem aqui não conhece a declaração de Ruth, uma declaração de amor e lealdade que ela disse para a sua sogra, onde muitos noivos utilizam essas palavras hoje até em seus convites de casamento. Aquela passagem onde diz: por onde quer que fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Essas palavras, elas se demonstraram, irmãos,
reais, verdadeiras, porque Ruth demonstrou através das suas atitudes. E o que chama a nossa atenção nisso é que essas atitudes foram demonstradas por uma pessoa que era de fora de Israel, por uma pessoa estrangeira que não conhecia a Deus como os israelitas conheciam. Ruth, ela era uma estrangeira moabita. E quem eram os moabitas? Quem era esse povo a quem ela pertencia? Então, agora vocês vão abrir lá no livro de Gênesis, no capítulo 19, a partir do versículo 30. Gênesis 19, a partir do verso 30. Essa passagem ela aconteceu logo após a destruição de Sodoma e Gomorra. O verso 30 diz assim: Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e ele com as suas 2 filhas. Então, a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Então, a gente observa aqui a visão distorcida que essa moça já tinha, né? Ela achou que todos os homens tinham sido destruídos quando Sodoma e Gomorra pereceu. No verso 32, ela diz: Vem, façamos-lo beber vinho, deitemo-los com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho ao seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: Deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhes a beber vinho também essa noite. E entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho ao seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim, as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Amim. É o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Quando ele fala que até o dia de hoje, é até o dia em que essas palavras foram escritas, tá certo? Porque atualmente, hoje, o povo de Moabe ele não existe mais como uma entidade política cultural. Ele não existe. Eles foram conquistados pelos babilônios em 582 a.C. E desde então, eles não são mais registrados como um povo distinto. Essa terra, a terra que pertencia a Moabe, ficava ao leste do território do Mar Morto. E faz parte hoje do atual país da Jordânia. Então, alguns estudiosos vão dizer que pode existir ainda alguns descendentes de Moabe ali na Jordânia, mas a cultura moabita, com a sua língua e seus costumes, ela desapareceu. E não se identificam em nada com a população daquele lugar, que é majoritariamente muçulmana, né? Então, esse povo, ele hoje em dia não existe mais como uma nação. Mas essa passagem que nós lemos nos mostra a origem dos moabitas. Ambos descendentes de Ló, fruto de uma ideia absurda e pecaminosa da sua filha mais velha. E também resultado da fraqueza do seu pai, que após o episódio em Sodoma e Gomorra, onde eles foram livres com a sua família, exceto a sua esposa, ele passa a morar numa caverna com medo do povo, né, que havia sobrado naquele lugar. E ele se entregava à bebida de tal maneira que ele perdia totalmente a consciência. É o que a gente observa no relato que nós lemos. Ele não tinha consciência, né? Ele não percebia o que estava acontecendo. Então, como era a relação desse povo com Israel? Apesar de eles terem um certo parentesco, que a gente sabe que Ló, ele era sobrinho de Abraão, mas espiritualmente falando, eles não tinham nada a ver um com o outro, né? Como era a relação deles? Era uma relação complexa, com muitos conflitos. E, em alguns momentos, havia uma certa convivência pacífica. Então, provavelmente, na época de Ruth, eles estavam nessa convivência pacífica, né? O que justifica Elimeleque ter se mudado da sua cidade e ido habitar lá, né? Sem nenhum problema. Houve um episódio entre esses 2 povos que foi muito interessante, ficou bastante conhecido por causa da intervenção divina.
né, onde até uma jumenta falou. E aí a gente vai abrir lá em Números, no capítulo 22, a partir do versículo 1. Número 22, a partir do versículo 1. Isso aconteceu após o povo sair do Egito já há algum tempo. Amém? Verso 1. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Verso 5. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. E o desfecho dessa história, né, os irmãos já conhecem. Se você não conhece, marque na sua Bíblia para você ler, porque é muito interessante. Então, aqui nessa época, Balaque, ele era o rei dos Moabitas. E ele teve medo do povo que saiu do Egito, porque era um povo muito numeroso. E eles haviam também derrotado os amorreus em uma batalha. Então, ele achou que ele poderia pagar alguém para amaldiçoar o povo. Só que mal sabia ele que ninguém pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Então, não adianta, não precisamos ter medo de mal olhado, não precisamos ter medo de pragas, não precisamos ter medo de nenhuma palavra que venha da boca de ninguém, porque o Senhor é quem nos abençoou. O Senhor é aquele que nos guarda. Então, o povo de Israel não tinha o que temer, e eles nem sabiam do que estava acontecendo, né? Então, assim, o plano de Balaque não deu certo. Quem leu a história vai saber do que aconteceu. Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo, né? Teve até a questão da jumenta que desviou do anjo que estava ali na frente para destruí-lo. Então, os moabitas, irmãos, eles eram um povo como as outras nações, politeístas que não conheciam a Deus. E eles tinham uma divindade principal que eles adoravam, que era Camus, em algumas traduções fala Quemos, para o qual também se sacrificavam crianças. E tempos depois, já depois da história de Ruth, aconteceu na época do profeta Eliseu, uma guerra entre os reis do norte e do sul e mais um terceiro rei, que eles se juntaram contra o rei de Moabe naquela época. O nome do rei era Mesa, o rei moabita, e ele sacrificou o seu filho primogênito, que era herdeiro do trono. Ele sacrificou desesperado, porque ele estava com medo de perder a batalha. E ele sacrificou seu filho no topo da muralha, para que todos vissem. E aquela atitude de desespero, ela acabou fazendo com que Israel desistisse de invadir aquela cidade. Mas assim era o povo moabita. Assim eram os moabitas, o povo a quem Ruth pertencia. E como essa história ela se passa na época dos juízes, a gente já viu isso no início, nós sabemos que essa época para Israel era uma época muito complicada. Eles viviam em constantes ciclos repetitivos de pecado do povo, juízo de Deus, arrependimento do povo e livramento de Deus através de um juiz. E isso durou quase 280 anos. Acontecendo época após época. E por que isso acontecia? Porque aquele povo não possuía uma fé genuína. Eles não possuíam uma fé firmada em Deus. E sempre eles tendiam a se afastar do Senhor, adorando e praticando culto como as outras nações vizinhas. Então, a proximidade de Israel com outras culturas e outros povos, como a exemplo dos cananeus,
ela influenciava negativamente a vida espiritual deles, ao ponto deles cometerem idolatria. E se a gente parar um pouquinho para pensar, será se isso tem acontecido conosco? Será se existe alguém com quem estamos convivendo, seja na escola, seja no trabalho, ou em qualquer outro lugar, até na nossa própria família, que tem nos influenciado a pecar? E, às vezes, isso tem até se tornado um pouco natural, porque tem acontecido frequentemente na nossa vida. Nós devemos nos lembrar sempre do que diz a Escritura. Em Isaías, no capítulo 59, fala que as nossas iniquidades, elas fazem separação entre nós e o nosso Deus. E os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós para que não nos ouça. Então, as nossas iniquidades, elas fazem separação entre nós e o nosso Deus. Impede que Ele ouça as nossas orações, se é que nós estamos orando. Então, nós não devemos ignorar o pecado. Como fala lá em 1 João, no capítulo 1, verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todo pecado ele precisa ser reconhecido e deixado. Está escrito isso em Provérbios 28, 13, que diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e deixa, alcança misericórdia. Nós precisamos, irmãos, pensar sobre isso e refletir nas nossas vidas. Na época dos juízes, o povo de Israel não estava preocupado com isso. Eles não se importavam com isso. No final do livro é dito que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Isso acho que é o texto que a gente mais conhece da época dos juízes. Só que o fato de não haver uma liderança centralizada como um rei, por exemplo, não justificava a falta de compromisso nem de temor do povo, não é verdade? Não é porque não havia um rei que justificasse o pecado do povo. E a gente sabe que quando chegou a época dos reis, o problema espiritual daquele povo não foi resolvido. E a Escritura mostra como muitos reis, eles não seguiram a Deus e eles levaram o povo a pecar. Principalmente no Reino do Norte. Quando houve a divisão do reino após a morte de Salomão, o Reino do Norte começou já com Jeroboão, incentivando o povo à idolatria. O que foi que Jeroboão fez? Ele construiu bezerros de ouro para que o povo adorasse e assim o povo não fosse até Jerusalém. Ele sabia que era pecado. Ele sabia que no passado Israel tinha caído nesse mesmo problema. Construiu um bezerro de ouro. E a gente sabe a reação, o que é que aconteceu com aquele povo naquela época. E ele fez a mesma coisa aqui, para que o povo não fosse adorar a Deus em Jerusalém. E por incrível que pareça, nenhum dos 19 reis que governou o Reino do Norte, ele foi descrito como alguém que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Muito pelo contrário, se a gente for observar a história. E o que é que significa essa expressão? Fazer o que é reto aos olhos do Senhor. O que é que isso significa? Significa seguir as suas leis, adorar a Deus da maneira correta, a maneira como Ele diz que é para ser adorado, e viver de acordo com os seus mandamentos. É simples, não é? Fácil de praticar? Deixar para vocês responderem, né? Seguir as leis do Senhor, adorá-lo da maneira correta e viver de acordo com os seus mandamentos. E nesse quesito, Deus ele não deixou o seu povo no escuro, como um povo perdido que não sabia em qual direção seguir. Ele, desde o começo, desde o chamado de Abraão, e principalmente após a libertação do povo do Egito, ele se deu a conhecer. Ele estabeleceu os termos da sua aliança com o povo. Então, sempre que o homem decide agir pelo seu próprio coração, conforme a sua vontade, ou então conforme a obediência cega a outros homens, ele irá quebrar essa aliança. Ele vai falhar em seguir somente a Deus. E hoje, o nosso relacionamento com Deus, ele é firmado numa nova e eterna aliança, que foi instituída por Cristo e selada com o seu sangue. Louvado seja Deus por isso. Mas mesmo assim, fazendo parte desse pacto, dessa nova aliança, nós também ainda somos chamados a viver da maneira que agrada a Deus. A gente encontra isso em 1 Tessalonicenses. Vá para lá.
no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a gente vai ler só o versículo 1. Diz o texto: finalmente, irmãos, nós vos rogamos. Paulo está dizendo, nós imploramos, nós suplicamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então, o que é que ele está falando aqui? Depois de ele ter dito muita coisa, ele chega aqui no capítulo 4, verso 1, e ele fala, finalmente, meus irmãos, depois de tudo isso, eu imploro a vocês. Vocês já ouviram a maneira como vocês devem viver e agradar a Deus. E ele reconhece que os irmãos estavam praticando isso. E ele fala, continueis progredindo cada vez mais. Então, é um processo. Nós não podemos desanimar de progredir em viver da maneira que agrada a Deus. E isso só depende de nós mesmos. Isso só vai depender de nós. Eu não posso viver a sua vida, você não pode viver a minha vida. Nós não podemos viver a vida um do outro. Né? Isso é coisa de filme, é coisa de cinema. Onde, de repente, duas pessoas falam iguais. E se eu fosse você, pronto. Um já está lá no lugar do outro, vivendo a vida do outro. Mas, na realidade, não é assim. Então, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Você é responsável pelas suas escolhas. Pela maneira como você decide viver a sua vida. E essa realidade, ela não muda a soberania de Deus. Não muda. Porque é algo que Ele mesmo escolheu nos conceder. Ele nos criou diferente de todo o restante da criação. Feitos à sua imagem e semelhança para que a gente pudesse se relacionar com Ele. E Ele até compartilhou conosco alguns dos seus atributos. Para tornar esse relacionamento possível. Porque se não fosse assim, não tinha como a gente se relacionar com Deus, nem uns com os outros. Então, Deus não nos criou como robôs. Né? Não temos todos os nossos passos já programados. Mesmo que Ele saiba de tudo, de todas as nossas escolhas, Ele sabe. Mas não significa que nós estamos programados para escolher. Você decidiu estar aqui nessa noite. Você poderia estar na sua casa. Né? Eu creio que a sua carne até pensou um pouquinho. Né? Não vou hoje não, está frio. Né? Outro motivo. Mas você não, disse eu vou. Né? Eu vou. Você decidiu estar aqui. E a história de Ruth, ela também vai nos ensinar isso, né? Que nós colhemos os frutos das nossas escolhas. A gente, quando observa Ruth e Orfa, elas receberam o mesmo pedido da sua sogra, a mesma instrução. Elas viveram situações bem semelhantes. Ambas se casaram, ambas ficaram viúvas e sem filhos. E estavam também na mesma condição de Noemi, viúva, sem filho, sem sustento, desamparadas. E Noemi, pensando pela sua razão, não pela sua fé, ela pede que cada uma retorne para a casa dos seus pais, para que assim elas não venham passar necessidade e que também elas possam no futuro casar novamente. Né? Logicamente falando, não estaria errado. Só que voltar para a casa dos seus pais também significava voltar para os seus deuses. E uma atende o pedido da sogra e escolhe voltar. E a outra não. Ruth não voltou. Mas ela permaneceu firme no seu propósito de não abandonar a sua sogra e de seguir a Deus. E hoje nós estamos lendo sobre ela na Escritura. Nós colhemos os frutos das nossas escolhas. E aqui eu não estou falando da salvação, isso é outro assunto. E eu também não estou dizendo que tudo de ruim que acontece conosco é fruto das nossas escolhas. Também não estou dizendo isso. Porque se a gente olhar para a história de Jó, a gente vai ver que não é assim. Né? Jó não estava colhendo o que ele plantou. Então, cada situação, cada caso é um caso. Eu estou dizendo, irmãos, que muitas vezes, alguns problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, eles são causados pela dureza do nosso coração. E pela nossa negligência, pela nossa falha em não considerar os mandamentos do Senhor revelados na Escritura para nossas vidas, que devem ser tomados como base para as nossas decisões. Então, eu peço que você avalie a sua vida, observe a maneira como você está vivendo e pense se existem coisas que você precisa mudar. Porque tem situações que só vão mudar quando você mesmo começar a agir diferente.
A gente é responsável pela maneira como nós vivemos. E aqui eu tenho um exemplo bem simples para dar. Digamos que uma pessoa ela é hipertensa, e para ela cuidar da sua saúde, ela precisa fazer o quê? Tomar medicação, cuidar da alimentação, evitar o sal, né? E também fazer alguma atividade física, certo? Se ela negligenciar tudo isso, de quem é a responsabilidade? É dela. E se por acaso ela vier a ter um AVC por causa disso? De quem vai ser a responsabilidade? É dela, né? E o que é que a gente observa acontecer na prática? A pessoa transfere a culpa para Deus. Ah, Senhor, por que eu estou passando por isso? Porque o Senhor deixou isso acontecer comigo, eu sou teu filho. Só que na hora de obedecer, a pessoa não lembra que é filho. Quer ser independente, não quer se submeter aos mandamentos do Senhor, age como bem entende. Meus irmãos, existem situações externas que nós não podemos mudar. E nesses casos, a solução é interna. Está em mudar em nós a maneira como nós estamos enxergando e vivendo as coisas. É a gente olhar para Cristo e se entregar a Ele verdadeiramente. E assim poder experimentar a sua abundante graça operando em nossas vidas todos os dias, transformando o nosso caráter, transformando a nossa vontade. E nesse sentido, nós podemos dizer que somos mais bem-aventurados do que os israelitas que viviam na época dos juízes. Porque eles não tinham a Cristo, eles não tinham a revelação completa, eles não tinham o Espírito Santo habitando neles. E eles viviam seguindo o conselho do seu próprio coração. E nós? Nós que nascemos de novo. Será que nós podemos viver assim? Seguindo o que dá na nossa mente? Seguindo a vontade do nosso coração? Elimeleque agiu dessa maneira. Ele tomou uma decisão sem se importar com a vontade e com o mandamento do Senhor. É o que a gente viu no versículo 1 que nós lemos. Ruth, no capítulo 1, fala que nos dias em que julgavam juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Então, o texto fala que houve fome em Israel. Esse foi o motivo dele ter saído do seu lugar. Estava difícil de viver naquela cidade. E um pai de família decide, então, sair em busca de algo melhor para os seus. E isso acontece ainda nos dias de hoje. Acontece com muitas pessoas, acontece em lugares diferentes. As pessoas não têm mais condição de viver no lugar onde estão e elas procuram outro lugar. Isso não está errado. O problema é não considerar a vontade do Senhor ao tomar essa decisão. Então, o povo naquela época já tinha a lei. Hoje nós temos a Escritura Sagrada. E na Bíblia, Deus advertiu muitas vezes o povo de Israel a não se misturar com outras nações. Porque aquelas nações, o povo estava sendo formado. E aquelas nações iriam levar o povo a pecar. Como de fato aconteceu. Estava acontecendo já há muito tempo no meio deles. E ao decidir fugir da fome, para onde ele vai? Para a terra de Moabe. Para o meio de um povo pagão. Um povo que nós já sabemos como vivia. Então, será que não havia outras cidades para onde ele pudesse ir? Por que ele não considerou esse mandamento do Senhor ao escolher as terras de Moabe? Se a gente fosse contextualizar isso hoje para a nossa realidade, seria como se uma família crente, que está passando por dificuldade na sua terra, decide ir embora, procurar uma vida melhor. Então, diante de tantas cidades e tantos lugares que ele pudesse ir, ele escolhesse viver em Aparecida do Norte. Sabe onde fica? Uma cidade pequena no interior de São Paulo. Uma cidadezinha próspera que atrai milhares de peregrinos e turistas anualmente. Então, essa cidade ela é um centro religioso e turístico muito conhecido aqui no nosso país, porque ela abriga a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, que é a maior igreja do mundo, que é dedicada a Maria. Então, a gente tem aqui no Brasil a maior igreja do mundo dedicada a Maria. E essa cidade, ela vive principalmente da idolatria. A economia, ela é firmada, fundamentada nesse turismo religioso, que ao atrair essa multidão de gente, ela movimenta o comércio local. Então, hotéis, restaurantes, comércios, feiras de artesanato, tudo girando em torno da idolatria. Tem gente aqui que já foi lá, né? Eu sei. Então,
Imagine que essa pessoa tem um parente nessa cidade e esse parente dela é dono de uma loja de artigos religiosos. E ela oferece um emprego lá para você. E aí você pensa, o que é que tem de mal? Eu não vou adorar essas imagens, eu só vou vender. Né? Não vou adorar, não, vou só vender. Será que Deus se agradaria dessa atitude? Será se a gente precisa pensar muito para saber dessa resposta? O que é que vocês acham? Tem como criar seu filho assim, num lugar assim? É difícil, meus irmãos. É difícil. Não que ninguém vá para aquele lugar evangelizar. Se você pesquisar, você vai ver que lá tem uns pouquinhos de igreja evangélica, meio que na periferia, né? Meio que assim, um trabalho um pouco diferente. Mas a realidade é essa. Nós precisamos considerar os mandamentos do Senhor quando a gente toma alguma atitude para a nossa vida. A gente não pode agir da maneira como esse povo agia. E isso a gente pode aplicar a toda e qualquer situação da nossa vida. Né? Por exemplo, se uma pessoa está procurando um emprego, e esse emprego, essa porta que é aberta, vai levar essa pessoa a pecar. Nossa, eu vou ter que trabalhar ali, mas eu já sei que eu vou mentir todo dia. Ou então você é um jovem, ou é um novo convertido. Você passava o mês todinho lá no São João, aproveitando a festa. E aí apareceu, você acabou de se converter, apareceu um trabalho temporário para você de um mês. Aonde? Na festa. Será que essa porta foi o Senhor que abriu? Será que você não deve considerar realmente se essa é a vontade do Senhor para a sua vida antes de tomar essa decisão? Será que isso não pode te fazer pecar? Você que sabe. A verdade é que há lugares em que não convém um filho de Deus estar. Nós não podemos usar a cultura como desculpa para o pecado. Às vezes eu vejo pais mandando os filhos pequenininhos para a festa de carnaval da escola, fantasiado. E eu não vejo sentido nisso. Qual é o sentido de você mandar a sua criança? Não, ela é pequenininha, ela vai fantasiada, mas ela ainda é criança. Quando eu for adolescente, que quiser ir, você vai deixar? Não vai querer deixar. A gente precisa pensar nessas coisas também, não seguir o que o mundo vai impondo. Então, há lugares onde não convém um filho de Deus estar. E a gente não pode usar a cultura como desculpa para o pecado. Esse foi um dos maiores alertas de Deus para o povo de Israel. Se a cultura é pagã e promove a idolatria, é pecado. Se a cultura promove ou incentiva as obras da carne, é pecado. Se a cultura vai contra os mandamentos do Senhor, é pecado. E um pecado pode levar a outro. É o que aconteceu aqui no versículo 4. Diz que, após a morte de Elimeleque, os filhos se casaram com mulheres moabitas. Né? A gente já sabe que um era órfã e a outra era Ruth, e ali eles ficaram quase 10 anos. Agora eu peço que você abra Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7, versículo 1. Amém? Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, aí ele vai dizer o nome das nações, no final do verso 1 ele diz, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Verso 2, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, e nem terás piedade delas. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás as suas filhas para teus filhos. 4, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Olha só, irmãos, o que é que o Senhor estava falando muito tempo antes. Então, a gente viu aqui que após a morte de Elimeleque, os seus 2 filhos se casaram com mulheres moabitas. E como a gente leu aqui em Deuteronômio, havia uma proibição clara contra isso para o povo de Israel. O casamento com pessoas de outras nações, e as razões eram óbvias. Elas fariam desviar os filhos de Israel do Senhor.
E essa instrução a gente vê aqui direcionada aos pais, porque naquela época eram eles que escolhiam os cônjuges dos seus filhos. Esse não é o nosso costume, né? Então, o mandamento do Senhor permanece, só que de maneira diferente. Não escolha para si um cônjuge que não serve ao Senhor. Não faça escolhas para a sua vida que são contrárias à palavra de Deus. E aí pode uma pessoa já estar querendo desobedecer esse mandamento, porque já está procurando uma justificativa na Bíblia, né? Para poder agir, já está de olho em alguém, e ela vai dizer assim, mas e Ruth? Ruth não era moabita? E Ruth não se converteu? Né? Então, a pessoa quando está querendo achar um jeito de pecar e encontrar na Bíblia uma desculpa. Ruth se converteu sim, só que isso não invalida o mandamento do Senhor, invalida? Não muda a proibição dele. Só revela na vida dela a bondade e a misericórdia de Deus sendo exercida naquele momento. E quem garante que na sua vida isso vai acontecer? Né? Quem garante se a pessoa vai se converter depois ou não? E enquanto isso, se isso acontecer, já pensou no preço que você pode pagar? Eu conheço uma pessoa que ela era crente, e ela casou com um homem católico praticante. E ela teve 2 cerimônias. Uma na igreja católica, por causa da família do noivo, e uma na igreja evangélica, por causa da família dela. Né? Foram 2 cerimônias e uma festa. E, atualmente, eles têm 3 filhos, e são batizados na igreja católica, e o pai ensina a tradição da igreja católica, as rezas da igreja católica. E aí vocês imaginam como é essa família, espiritualmente falando. Mesmo que eles vivam bem como um casal, que eles tenham uma condição boa financeira, que eles vivam bem, mas espiritualmente falando, um lado vai ganhar, né? O que investir mais. E assim, eu vejo na vida deles que o pai investe mais naquilo que acredita do que ela. Então, é por isso que o Senhor fala que a gente não deve se unir em julgo desigual. Então, no caso de Noemi, a Bíblia não vai falar como eles estavam vivendo, como a família estava vivendo espiritualmente falando. Mas a gente pode observar que Deus foi apresentado a elas. Né? Pelo menos nesse sentido, Noemi não foi negligente. Ela apresentou Deus às suas noras. E Ruth, ela abraça verdadeiramente a fé de um povo que não era seu. E o Senhor foi extremamente bondoso para com ela. E a gente pode observar ao longo do livro muitas lições que a gente pode aprender e aplicar na nossa vida. Né? Só que isso vai ficar para uma outra oportunidade. Então, leia com calma a história de Ruth e contemple a Deus em cada detalhe no desenrolar dessa história. Né? Por hoje, que nós possamos aplicar na nossa vida o que a gente viu até aqui. Que nós tenhamos uma fé firme no Senhor, independente de estarmos vivendo uma situação difícil ou não. Que nós consideremos a vontade dEle, ou melhor falando, os seus mandamentos. Porque às vezes a gente fala vontade e fica como que uma coisa meio simples, ou algo que dá para seguir ou não. Não, a vontade do Senhor é mandamento do Senhor. Mandamento para as nossas vidas. Então, que a gente considere os seus mandamentos antes de tomar qualquer decisão. Que nós busquemos conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, para que nós possamos, assim, praticar e viver uma vida que agrada a Ele. Nós precisamos nos lembrar que nós só temos aqui nessa terra uma vida para viver. E ela passa num segundo. A Bíblia fala que está destinada ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, gente, não vamos perder tempo. A vida é um presente, é uma dádiva de Deus. Ninguém sabe quanto tempo ela vai durar. Então, não perca tempo criando confusão com coisas pequenas. Né? Pense como você tem vivido a sua vida. Lembre que tem coisas que só você mesmo pode fazer para se ajudar. Então, a gente deve aproveitar a nossa vida com alegria, servindo a Deus e aos nossos irmãos. Amém? Amém? Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos aplicar, né, essas verdades no nosso coração.